casa aí assistindo essa live. Não vou gravar o nome de todos, mas da nossa irmã Rainécia, que está aí pela live. Deus abençoe sua vida. Irmã Maria Nécia, estamos sentindo a falta de vocês. Jajá e Janjão, irmã Valda, né, que está aí conectada. Nossa irmã Adriana, irmã Maristela também entrou aí, saiu e voltou de novo. Eu estou de olho em o que está acontecendo aí, tá vendo? Né? Irmã Jane, irmã Gilcélia também, louva a Deus. Irmã Gilcélia se conecta presencialmente e interneticamente. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Irmão Frank também conectado aí, a irmã Suelen. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão assistindo essa live, e que o Senhor possa verdadeiramente derramar chuvas de bênçãos sobre os seus lares e suas casas. Quero pedir aos irmãos que também compartilhem, para que possamos atingir os nossos 1000 inscritos no YouTube, para que possamos transmitir os cultos online pelo YouTube, que ainda não estamos fazendo ainda. E quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no Salmos 128, salmo bem conhecido de todos nós, para que nós possamos pensar, né, acerca de alguns detalhes aqui, para que a família possa ser feliz. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Hã? Quem encontrou, vou pedir para que se coloque em pé. Salmo 128, do verso 1 até o verso 6. Acompanhe comigo aí, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida aqui agora. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ministrar poderosamente aos nossos corações, para que possamos aprender do Senhor como sermos felizes na tua presença, como vivermos felizes em nossos lares, com a nossa esposa, nossos filhos, com os nossos irmãos em Cristo, como podermos, ó Pai querido, nos enchermos do teu amor, do teu Santo Espírito, de forma, ó Deus, que nada venha nos abalar, de forma que venhamos permanecer inabaláveis, como diz na tua palavra, onde caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, entendendo, ó Pai querido, que o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos socorre, o Senhor é o Deus que sempre estende as mãos, ó Pai, para socorrer o teu povo e para nos sustentar. Aplica, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações, para que possamos aprender cada vez mais do Senhor, hoje, para todos sempre, no nome de Jesus. E todos digam amém. Podeis assentar, amados. Segredos para uma família feliz. Semana eu estava pesquisando algo sobre família, e ali encontrei o pastor Josué Gonçalves ministrando uma palavra, e eu extraí desse texto algumas lições também para a minha vida. Eu sei que todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ter alegria, todos nós queremos viver bem, todos nós queremos ter paz. Mas para que nós possamos ser felizes, existem alguns segredos. Aristóteles já dizia que a felicidade é o maior desejo de todos os seres humanos. Todo ser humano quer ser feliz. Todo homem, toda mulher quer ser feliz. Toda criança quer ser feliz. Independente da sua idade, você quer ser feliz. Você quer viver a sua vida a plenos pulmões, viver a sua vida movido pela alegria, movido pelo prazer de viver. Todos nós queremos ser felizes. Alguns vão dizer que a felicidade, para ser feliz, é preciso ter estilo de vida. Nós já ouvimos então, o pastor Cláudio Duarte, ele gosta muito de citar essa frase. Ele diz que é melhor ser feliz do que ter razão. Não é assim? Algumas pessoas querem ter razão, mas nós queremos ser felizes. Em uma discussão entre marido e mulher, é melhor você ser feliz do que ter razão. Não é assim? Às vezes tem coisas que a gente tem que deixar passar em branco, para que a gente não venha entristecer. Há situações no nosso trabalho também que às vezes, mesmo tendo razão, é melhor então a gente deixar a razão de lado, mas fazer com que o clima
aquele ambiente fique agradável, fique favorável para que possamos viver bem. Então é muito importante que nós precisamos entender o que é felicidade. Felicidade, então, eu costumo pensar que felicidade é uma escolha, felicidade é decisão, felicidade é uma questão que você decide dentro do teu coração, dentro da tua alma. Felicidade, então, é o ponto de você decidir não ser vítima dos problemas, mas você optar, então, por fazer e se tornar o autor da sua própria história. Isso é ser feliz. Ser feliz é escolher ser feliz, é não ter medo dos seus próprios sentimentos, é ter coragem para ouvir não, quando se trata então de uma crítica a você mesmo. Tem pessoas que têm medo de serem criticadas, tem pessoas que não suportariam uma crítica, mas para que nós possamos ser felizes, nós precisamos até mesmo ouvir críticas negativas e ainda assim sabermos lidar com elas. Então, ser felicidade, como diz o Salmo 128, o livro de Salmos que todos nós conhecemos bem, e todos nós temos um salmo favorito. Os salmos, então, que era o inário do povo judeu, eram os cânticos do povo judeu, que se tornou para nós motivo de oração, também de louvor, motivo então para podermos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas o livro de Salmo aqui nós podemos perceber no Salmo 128, que dentro do Salmo 128, ele começa do Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Esses salmos então era cantado à medida que o povo judeu estava indo celebrar as suas festas, e principalmente a Páscoa. Eles estavam indo como uma homenagem, adorando e louvando ao Senhor, cultuando a Deus. E aqui ele compõe esse belo salmo, onde ele vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é o homem. E nós precisamos entender que o conceito de felicidade para nós crentes, a primeira coisa que nós devemos pensar para que nós possamos ser felizes é termos paz com Deus, é termos comunhão com o Pai, é termos a certeza de que quando nós estamos em Cristo, nada vai nos abalar. Podem vir os problemas que for, as circunstâncias que forem, mas ainda assim nós estaremos inabaláveis, porque nós estaremos no Senhor. Então ser feliz é descansar em Deus, é ter certeza que Deus é o nosso sustento, ter certeza que Deus é a nossa rocha, ter certeza de que Ele é o nosso alicerce. Você pode estar até mesmo numa guerra, mas se você estiver em paz com Deus, você vai ser feliz. Se você estiver vivendo em comunhão com o Senhor, você vai ter feliz. Eu sei que nem todos os dias na nossa vida são flores. Todos nós temos problemas em nossa vida. Por certo, alguns agora que perderam o emprego têm passado situações difíceis. Não só aqueles que perderam o emprego, mas a maior parte dos empresários agora, principalmente da nossa cidade de Eunápolis. Se não me falha a memória, hoje mesmo eu ouvi dizer que o prefeito quer fechar novamente o comércio na segunda-feira. Então como fica então a situação dos comerciantes diante de situações como essa que nós temos enfrentado todos os dias? Pessoas que têm os seus aluguéis para pagar, pessoas que têm o seu custo fixo a pagar, e enfim é uma cadeia. Pessoas estão sendo demitidas todos os dias. Não é essa ajuda que o governo está dando que vai resolver o problema da humanidade. Além de tudo, o pior hoje não é simplesmente, é claro que às vezes há um descontrole naquilo que nós tínhamos em nossa casa, a nossa despensa pode não ser a mesma, aqueles que têm passado situações difíceis. Mas o pior de todos os vírus é o vírus do medo, é o vírus da incerteza, é o vírus então de observarmos a nossa volta e nos perguntar de onde virá o nosso socorro. Será que nós estamos protegidos na situação que nós estamos vivendo? Por certo, as pessoas não têm entendido o momento que têm vivido, mas se nós queremos ser felizes, nós precisamos experimentar estar em Cristo. Estar em Cristo é algo que nós devemos viver todos os dias das nossas vidas. E nenhum homem na face da terra, nenhuma mulher na face da terra consegue ser feliz se não estiver em Cristo. Nenhum. Por mais que você tenha coisas e mais coisas, pois nós sabemos que muitas pessoas dizem: quando eu casar serei feliz. E aí se casa e a felicidade não é tão plena quando parece. Alguns dizem: não, quando eu comprar o meu carro zero serei feliz. E aí percebe que a felicidade não está no carro zero. Alguns dizem: quando eu tiver condição de viajar e até mesmo, quem sabe, for ao exterior, aí sim serei feliz. E aí, de repente vai e percebe que a felicidade não está ali. Então muitas pessoas têm colocado a sua felicidade em coisas, mas a nossa felicidade deve estar em Cristo. Amém?
Então essa é a primeira coisa, a primeira verdade que nós precisamos ter em mente. A nossa felicidade está em ter paz com Deus. A nossa felicidade consiste na presença do Senhor em nossas vidas. Josué, um texto que nós conhecemos, Josué capítulo 1, no versículo 8, onde ele nos convida então a não se apartar da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como diz também no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se nós queremos ser bem-aventurados, nós precisamos estar em Cristo. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, no versículo 2 ele vai dizer: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É muito importante termos essa consciência. Todos nós precisamos trabalhar. O trabalho dignifica o homem, o trabalho dá honra ao homem. Nós podemos perceber que o próprio Deus disse a Adão que ele comeria então do suor do seu rosto. Esse salmo então ele está descrevendo o papel e todo o desejo de uma família. Toda família, como ele diz aqui, ele está dizendo no versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa, ou seja, a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira. Ou seja, basicamente para o povo judeu, para que houvesse felicidade, então era preciso ter trabalho, era preciso ter família, era preciso então ter esposa e ter filhos, era preciso viver de forma honrosa. E nós podemos perceber então que o salmista está dizendo basicamente isso aqui. Então, se você quer ser feliz, se você quer que as coisas vão bem, você precisa trabalhar, você precisa honrar. E quando nós pensamos em trabalho, do trabalho das tuas mãos comerás, nós precisamos entender que aqui ele está escrevendo aqueles que querem casar, ainda não casaram, mas pretendem casar. E ele está dizendo: do trabalho das tuas mãos comerás. Ou seja, é preciso entender que todo homem tem que trabalhar, todo homem tem que ter valores, todo homem tem que ter moral, todo homem então tem que ter esse prazer de trabalhar. Ele está dizendo: do trabalho das tuas mãos comerás. O pastor José Gonçalves, ele costuma dizer: não do trabalho da tua sogra, não do trabalho do teu sogro, não do trabalho da tua tia, quer dizer, do teu trabalho comerás. Não queira casar com a mulher e esperar então que vai viver da fortuna do sogro. É do trabalho das tuas mãos e não do trabalho daqueles a quem te deu o maior presente que você tem, que é a sua esposa. Então ele está dizendo que é preciso trabalhar. Você precisa entender isso, você precisa valorizar o trabalho. Mulheres que querem casar, observem nos homens. Se de fato é trabalhador, já começa a se pensar em um futuro. Mas se não trabalha, tem alguma coisa errada. Ele costuma dizer que a mulher antes de se casar com um homem, ela primeiro precisa se casar com o Deus dele. Primeiro ela casa com o Deus dele. Ou seja, o apóstolo Paulo, já escrevendo em 1 Coríntios, nós podemos perceber que ele vai dizer que não há comunhão entre Cristo e o maligno. Então não há comunhão entre os filhos da luz com os filhos das trevas. Ele vai dizer a segunda coisa: se você se casaria com os valores dele. Já parou para pensar o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele espera do mundo? Você se casaria com a família dele? Porque nós podemos perceber no mundo, existem ex-mulher e ex-marido, mas não existe ex-mãe, ex-pai. Não existe. A família é para sempre. Aquele que te gerou, aquela que te gerou não muda, por mais que venham a haver desavenças, mas é muito específico. Você, ao se casar, você casa também com a família do teu noivo ou da tua noiva. E você se casaria com a família dele? Você se casaria com a missão de vida dele? Se casaria com a missão de vida? E a pergunta é: ele trabalha? Se ele trabalhar, pode haver um começo. E eu acho muito interessante que ele citou, alguém chega assim e diz: pastor, estou apaixonado e quero me casar. Mas aí chega assim, o meu namorado, achei interessante, ele diz: meu namorado é um gato. E aí ele diz assim: e gato lá serve para alguma coisa? Você já viu gato ser guia de alguma coisa? A polícia vai procurar cocaína, leva gato, leva cachorro, o que leva? O gato serve para quê mesmo, né? E aí ele começa então a brincar na sua brincadeira, mas de forma muito racional. Então adianta ser gato somente?
Adianta então. E às vezes o gato é um bichinho tão complicado que só de olhar você já fica assim, desanimado, né? Que o gato, ele fica desmotivado, só se de olhar para ele, ele não gosta de fazer nada, aquela falta de estímulo. Então quando você for casar, aprenda a observar valores, aprenda a enxergar algumas qualidades que talvez você não enxergou. Provérbios capítulo 14, no versículo 23, diz que todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Observe, trabalho árduo traz proveito, mas só de falar gera pobreza. Em Provérbios 12, 24, ele diz: as mãos diligentes governam, mas os preguiçosos acabaram se tornando escravos. Depende da versão. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Nós podemos observar então que algumas versões ele vai dizer que serão escravos. Provérbios capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer que a sorte se lança no regaço. Ou seja, sorte é trabalho. Não existe outra coisa para que você tenha sucesso, senão você ter que trabalhar. Provérbios capítulo 20, versículo 13, ele diz: não ames o sono, para que não empobreças. Tem pessoas que dormem demais, tem pessoas que o dia passa rápido demais. É muito interessante que se você tem uma filha ou um filho, e muitas vezes ele acorda 10, 11 horas do dia, e às vezes de mau humor, você deve dizer para ele: e aí, o que você tem mesmo? Você pagou o aluguel da casa? Você que comprou a comida que você está comendo? Né? Você que paga a sua escola? Esse dia eu brinquei com meus meninos, eu falei assim: é vocês que pagam as contas? Né? É vocês que pagam a escola, vocês que compram a comida para dentro de casa, vocês que trazem o sustento para cá. Então nós precisamos entender que nós precisamos já doutrinar, já colocar os nossos filhos num caminho em onde eles possam ser bem-sucedidos na vida, porque não adianta depois então ter que reclamar. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6, eu acho muito interessante esses textos, porque ele começa dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Versículo 7, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Verso 11, assim sobreverá a tua pobreza como meliante, e a tua necessidade como homem armado. Então observe então que aqui no versículo 2 ele está dizendo: o trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Se nós queremos ter uma família feliz, se nós precisamos observar esses preceitos. O primeiro preceito é: nós devemos então temer ao Senhor sobre todas as coisas, ser feliz. A felicidade é ter paz com Deus. O segundo é realmente trabalharmos de forma honrosa. E na terceira coisa, ele vai dizer aqui: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. São as duas plantas nacionalmente importantes para o povo judeu: a videira por produzir o vinho, e a oliveira por produzir então o azeite. Duas plantas que a nação de Israel não teria como sobreviver sem, vamos dizer assim, usufruir dos benefícios da uva, porque o vinho simboliza então a alegria, da oliveira então, que esse azeite simboliza, além de cura, além da unção do próprio Deus, além de trazer iluminação. Então ele diz então, nós precisamos observar com relação às nossas esposas. Não tem como ter uma casa sem ter uma mulher. A casa sem a presença feminina fica complicada. E é interessante porque na própria palavra de Deus, a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 14, no verso 1, onde ele vai falar que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Nós precisamos entender que a mulher, irmãos, não é que ela especificamente ela foi determinada ao lar. A mulher pode ajudar o marido, mas a mulher tem que gostar de casa. A mulher tem que ter uma preocupação com a sua casa. A mulher tem que gostar do quarto, tem que gostar da cozinha, tem que gostar da sala. Não estou dizendo aqui que a mulher é escrava do marido, ela tem que trabalhar 24 horas, não é isso. Mas nós sabemos que são os olhos da mulher que vão conduzir as coisas em casa, não os olhos do marido. É certo que tem alguns homens que gostam dos afazeres domésticos, mas via de regra, o próprio Deus está dizendo aqui que a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera.
Então a mulher, ela é vocacionada ao lar. Ela precisa gostar de cuidar da casa, ela precisa gostar de arrumar a casa. Mesmo que ela tenha condição para pagar, ela precisa gostar de casa. Porque uma casa onde a mulher não organiza as coisas, com certeza o trem é complicado. Não é não, Jair? Que geralmente o homem, né, eu não vou falar aqui em detalhe, mas geralmente o homem é um bichinho complicado. Então ele toma um banho, costuma jogar a toalha para lá, costuma jogar uma roupa íntima, e enfim, nós percebemos que causa uma certa bagunça. E se tomar cuidado, daqui a pouco o sapato está na cozinha, daqui a pouco, né? Então o negócio fica meio desorganizado. E aí nesse conceito entra a mulher, no interior da tua casa, que vai cuidar, que vai zelar, que vai organizar, que vai moralizar. Então ele está dizendo então que essa mulher no interior da tua casa, ela é como uma videira frutífera. Ela tem que dar alegria a esse lar. Ela tem que dar, então o homem tem que chegar e encontrar essa mulher bem, alegre, feliz. Então é muito importante, por isso ele vai dizer em Provérbios 14:1 que lemos: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. A mulher, como diz lá em Provérbios capítulo 12, no versículo 4, essa mulher virtuosa é a coroa do marido. Ela trata o marido como um rei. Quando se diz então que a mulher é a coroa do marido, quer dizer que a mulher o trata como rei. E aí eu quero perguntar para vocês, homens, quem quer ser tratado como rei aí? Levanta a mão. Simples, basta tratar a mulher como rainha, né? Então é muito importante você observar esses preceitos. Nós precisamos entender esses valores. Além de tudo, essa é uma mulher proativa. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, quando ele fala da mulher virtuosa, mas especificamente no verso 16, ele vai dizer o seguinte: essa mulher virtuosa, ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Ou seja, é uma mulher ativa, é uma mulher proativa, é uma mulher que não espera ordens, é uma mulher que não espera então o marido sugerir isso ou aquilo, mas ela se dispõe, ela resolve fazer, ela toma decisão. O marido pensou em ir para a igreja, a mulher diz: ei, estou junto, estou colado. Os filhos também. Então nós observamos que ele faz questão de citar. Se nós queremos ser uma família feliz, queremos ser um lar feliz, nós precisamos observar esses preceitos da palavra de Deus. E os seus filhos como rebentos de oliveira à volta da sua mesa. É muito importante que nós guardemos esses valores. A mulher, ela precisa se valorizar, ela precisa se cuidar, ela precisa se olhar no espelho e se amar, apaixonar por ela mesma. A mulher não pode deixar então de ser vaidosa, no quesito de que ela tem que cuidar do seu corpo, ela tem que cuidar da sua aparência. E é muito interessante, tem mulheres bonitas que se acham feias. Você tem que se valorizar, você tem que se apaixonar por você, você tem que se olhar no espelho e ter prazer no que vê. Alguém já dizia que a beleza está nos olhos de quem vê. Você precisa se apaixonar por você, precisa se apaixonar. Um outro detalhe está lá no versículo 6. Nós podemos observar então que ele faz questão de dizer, e quando ele fala acerca dessa família feliz, nós aprendemos então que primeira coisa, é verdadeiramente aquelas pessoas que estão em paz com Deus. A segunda coisa é trabalhar, é honrar, é respeitar os seus valores. Terceira coisa, então, nós falamos assim acerca da mulher no interior da tua casa, o papel extraordinário que a mulher pode fazer na sua família e mudar tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. E a quarta coisa que nós podemos pensar aqui no texto, o texto diz no versículo 6: verás os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Deus está prometendo então longevidade. Deus está prometendo então que nós viveremos muito. E é muito importante quando nós podemos perceber acerca dessas coisas. Nós precisamos, em primeira coisa, se nós queremos ter longevidade, se nós queremos viver bastante tempo, nós temos que observar algumas coisas. A primeira coisa, o primeiro mandamento com promessa, ele vai dizer o quê? Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que o quê? Para que se prolonguem os seus dias de vida na face da terra. Nós precisamos honrar pai e mãe, valorizar pai e mãe. Filhos e filhas, valorizem seus pais, respeitem seus pais, honrem seus pais, não os olhem como um fardo.
Existem pessoas hoje que olham então aquele que estão na sua casa, às vezes olham como idoso e esquece que ele é teu pai, tua mãe. Esquece de quando você não sabia andar, ele muitas vezes te segurou pela mão e te sustentou. Esquece de tudo aquilo que ele fez para você. Esquece que foi ele que trocou as suas fraldas. Esquece que quantas vezes ele colocou comida na sua boca. Esquece toda a palavra de ânimo, de encorajamento, de sustento que ele serviu para você. E às vezes quando você vê velho, muitas vezes quer abandoná-lo por achar que não tem valor. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe. Nós devemos dar o devido valor àqueles que cuidam de nós, aqueles que cuidaram de nós em todo o tempo, em toda a nossa trajetória. Porque quando você perder, aí você vai dizer, não, como seria bom se estivesse aqui. Mas aí já é tarde. Aí já é tarde demais. Levar flores no túmulo, já é tarde. Não vale a pena. Abraçar depois que morreu, não adianta. Então ele está dizendo honrar pai e mãe. Se nós queremos viver bastante tempo, primeiro nós precisamos entender que nós precisamos honrar pai e mãe. Nós precisamos, além de tudo, temer ao Senhor sobre todas as coisas. O próprio Salmo no versículo 1 já diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Então você precisa temer a Deus. Você precisa então, uma outra coisa, se você quer ter felicidade, se você quer viver bastante tempo, você precisa aprender a dormir bem. Parece uma coisa simples, né? Mas a Bíblia diz o que no Salmo 127, no versículo 2? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. É preciso entender que as coisas simplesmente não é o fato de eu querer, de eu sonhar, de eu idealizar, de eu dormir e acordar pensando em alguma coisa que vai acontecer. A vontade de Deus. Tem pessoas que às vezes acordam mal-humoradas porque dormiram pouco, dormiram 3, 4 horas por dia, e aí acordam mal-humoradas reclamando de tudo. Vê a mulher e diz, é o diabo, né? E a mulher vê o marido e diz, é o diabo. Vê os filhos, né, pulando, brincando, vê o diabo. Aí vai trabalhar, parece que está vendo o diabo 24 horas. Às vezes simplesmente porque não dormiu bem. Vê problema em todo lugar quando não há. Então como é que o nosso corpo vai resistir se de fato nós não temos cuidado dele? O nosso corpo que é o templo do Espírito Santo, que é a morada do Espírito Santo. Então ele está dizendo no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Uma outra coisa, se nós queremos ter longevidade, nós precisamos fazer o quê? Nos alimentar bem. Não adianta querermos comer tudo que a gente vê pela frente, né? Está na moda aí o fast food, a comida rápida, né? O povo de hoje não tem mais tempo para esperar nem cozinhar um macarrão, né? Tem que ser nesse miojo. Essa semana eu ganhei até umas canas aí, nosso irmão Wilson. E ele disse, pastor, essa cana aqui é manteiguinha, cana boa, né? Você coloca na boca e já está derretendo. Opa, beleza, irmão Wilson, né? Peguei as canas animadas, falei, vou descascar para os meninos. Os meninos quase não chupam cana. Aí o menino botou na boca, nada. É pai, que não vai não. Meu filho, você tem que mastigar o trem, o caldo sair. Não, pai, fica difícil, né? Então essa geração de hoje não sabe dessas coisas. Antigamente você ia lá no campo, plantava então a abóbora, enfim, a batata, e você ia lá colher depois e preparar. Não era assim? As pessoas faziam questão de ter uma hortinha no fundo do quintal, plantar sua cebolinha, seu coentro, ter as suas coisinhas ali, para quando fosse fazer aquela comida, fazer questão de ir lá, de tirar do pé e preparar e comer. Então, comer bem, irmãos, não é comer muito, mas é comer com qualidade, é comer comida com nutriente, comer comida com vitamina, e diz que quanto mais colorido for o prato, melhor é para a nossa saúde. Então não adianta você falar assim, Deus, eu quero viver muito. E aí todo dia fast food, todo dia hambúrguer, todo dia pizza, todo dia biscoito recheado, Coca-Cola, refrigerante. Aí não vai, né? E aí o que vai acontecer? Ao invés de você sepultar seus pais irão sepultar você. Vai acontecer o inverso da lei natural da vida, porque o curso natural da vida é que os filhos sepultem os pais. Mas só que hoje tem filhos vivendo de forma tão complicada, que nós podemos perceber então os pais sepultando os próprios filhos. Então,
que você possa meditar nessa palavra, colocar essa palavra no seu coração. Se você quer que a sua família seja feliz, se você quer que a sua família tenha raízes, se você quer que a sua família então seja uma família feliz e abençoada pelo Senhor, você precisa guardar essas coisas. A primeira coisa que nós falamos aqui é sobre temer a Deus sobre todas as coisas, ter paz com Deus. Você tem que sair daqui nessa noite nessa certeza. Por mais que o mundo aí fora esteja pegando fogo, por mais que estejam pessoas todos os dias passando por N problemas, você precisa estar em bem, você precisa estar em paz com Cristo. O mundo pode estar uma guerra, mas você tem que ter paz. Quantas pessoas já disseram para mim que a situação mais confortante para elas foi às vezes visitar um paciente em fase terminal de alguma doença, quer fosse câncer, AIDS ou qualquer outra coisa, e ao invés dele levar uma palavra de conforto, ele sair dali confortado, porque a pessoa já tinha aceitado a Cristo como Salvador e pôde mostrar para ele a certeza dessa vida, a certeza que nós temos em Cristo Jesus, coisa que o homem não pode nos dar, coisa que o dinheiro não pode nos dar, coisa de que ter uma casa bonita e muitos filhos não podem te dar. Mas se você estiver em Cristo, se você estiver em paz com Deus, as coisas vão acontecer. Aprenda a trabalhar, aprenda a valorizar aquilo que você é, aprenda então a olhar o mundo de uma ótica diferente. Não queira tirar proveito da situação de ninguém, mas queira ganhar e queira fazer por você mesmo, porque a Bíblia está dizendo aqui que é do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Nós sabemos que quando as pessoas ganham dinheiro ilicitamente, às vezes não conseguem nem dormir, porque ficam ali atormentadas, cheias de pesadelos, porque roubaram de alguém, porque defraudaram alguém, porque praticaram um ato doloso, pecaminoso. Mas aqueles que fizeram e construíram com as suas próprias mãos, com certeza vivem muito mais felizes. A terceira coisa que nós falamos foi da nossa esposa, da nossa amada, daquela que nós convivemos, daquela que o Senhor nos presenteou. Então que ela possa ser, como diz na palavra do Senhor, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher que coroa o seu marido, uma mulher então que tenha ânimo, uma mulher então que tenha coragem para assumir e para fazer aquilo que é preciso fazer. E vós, maridos, cuidai dessas mulheres. E a quarta coisa que nós falamos aqui, sobre a questão da longevidade. Então, se você quer ver os filhos dos seus filhos, como é maravilhoso você poder ver os filhos dos seus filhos, conversar com seus netos, brincar com os seus netos. Alguns chegam ao ponto de ter bisnetos, tataranetos, né? Isso não tem dinheiro que pode pagar uma coisa como essas. Então, meu querido, meu amado, aprenda isso. Aprenda que isso são valores em família que nós não podemos perder. Amém? Vamos orar mais uma vez. Quero te convidar a se colocar em pé. E se porventura você tem passado por dificuldades na sua casa, na sua família, se as coisas não estão tão boas quanto você gostaria, você pode confiar mais em Deus. Você pode tomar a decisão de ter paz com Cristo, e nada no mundo vai te perturbar. Então, se porventura você que está em casa, você que está nos ouvindo, você que é membro dessa igreja, ou você que não é membro dessa igreja, não tem problema. A única coisa que você precisa é buscar ao Senhor, é verdadeiramente se derramar na presença do Senhor, e o Senhor vai te honrar. Vamos orar. Eu quero que, se você tem passado por algum momento, alguma situação, eu quero que você coloque diante do Senhor agora. Eu quero que você peça a Deus que abençoe a sua vida, que traga paz ao teu coração, que mude a tua história. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, porque nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso alicerce. Em paz deitamos e levantamos, porque só o Senhor, ó Deus, nos fazes habitar em segurança. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque a tua palavra, ó Pai querido, nos afirma, ó Pai querido, que nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, pois nós sabemos que o Senhor guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída.
Nós sabemos, ó Pai querido, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor já tem trabalhado em nossas vidas, que o Senhor já tem trabalhado, Senhor Deus, na nossa casa, que é o nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que trabalha em nós, que trabalha por nós e trabalha para nós, porque o Senhor é o Deus que nos amou primeiro, o Senhor é o Deus que nos comprou com teu precioso sangue ali, que verteu na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados e nossas falhas, ó Deus. Por isso, ó Pai, nessa noite nós queremos colocar a nossa família diante do Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, que nessa noite o Senhor possa estar blindando as famílias da tua igreja, blindando o teu povo, ó Pai, que se reúne aqui nesse lugar, blindando, ó Pai querido, aqueles que estão assistindo aí nas suas casas, para que o Senhor possa nos dar sabedoria do alto, do Pai das luzes, aquele que não muda nem a sombra de variação. Pai, transforma os nossos corações, que a tua palavra encontre guarida em nossas mentes, em nossos corações, para que nós não venhamos errar ou pecar contra o Senhor, para que nós possamos ser felizes, bem-aventurados, porque entendemos que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Pai, eu te peço, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Pai, a cada irmão e cada irmã. Eu quero te pedir, ó Pai, uma bênção em favor daqueles que não têm podido estar na tua casa. Nós sabemos, ó Pai, que muitas famílias aqui da tua igreja não podem estar aqui por questões de saúde, por questões de idade avançada, por questões de enfermidade. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre os teus filhos. Abençoa, ó Pai, com toda sorte de bênçãos. Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando, ó Pai querido, alegria em seus corações, renovando as suas forças, para que possam subir com asas como águias, correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Pai, sustenta os teus filhos, ó Pai, no doce e eterno nome de Jesus. Obrigado por aqueles que estão vindo aos cultos, por aqueles, ó Pai querido, que sempre têm nos visitado. Que a tua mão poderosa seja sobre cada um deles. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, repreenda esse vírus, repreenda esse mal. Permita, ó Deus, que isso venha acabar ainda logo, ó Pai querido, para que os teus filhos e tuas filhas possam estar logo na tua casa, louvando e adorando o teu nome. Hoje, para todos sempre, no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Meu querido, meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembrando que no domingo pela manhã nós temos culto às 9 horas e também no domingo à noite às 19 horas. Então, venha adorar ao Senhor juntamente conosco. Deus abençoe aos amados.